Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Evangelho no Lar, uma iniciativa da Federação Espírita Paraibana. E nessa edição estaremos conosco Lúcia Souto, que é aqui da Federação, também Sérgio Moraes, que é daqui da casa, e eu sou Isabela, que sou do Centro Espírita dos 12 Apóstolos. Então, quem puder aí pegar uma água para ser purificada, um Evangelho segundo o Espiritismo para acompanhar aqui com a gente essa passagem, vai ser bem legal. Estamos estudando, dando continuidade ao capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, os itens 75 e 76, em que vai ser falado das preces pelos espíritos endurecidos. E para iniciar, para harmonizar, Sérgio vai fazer aqui a prece inicial para a gente. Então vamos levar nosso pensamento, procurar sintonizar com a espiritualidade amiga que já se faz presente e juntos agradecer a oportunidade de aqui estarmos para iniciarmos mais um Evangelho no Lar, refletindo sobre as mensagens trazidas pelos benfeitores amados e possamos nos conduzir da melhor maneira possível, interpretando-as em nome de Jesus, para que todos possamos usufruir desta bênção sublime que é o Evangelho. Que assim seja. Então vamos começar pela leitura. Como a gente sabe, o processo que Kardec faz aqui, antes da prece propriamente dita, que vai ser pelos espíritos endurecidos, ele coloca para a gente um prefácio que vai introduzir quem são os espíritos endurecidos, mostrando a necessidade de que a gente tenha essa prece. Então começaremos comentando aos poucos esse prefácio e fazendo os comentários. Começa assim: os espíritos maus são aqueles que ainda não foram tocados pelo arrependimento, que se comprazem no mal e não sentem nenhum pesar por isso, que são insensíveis às reprimendas, repelem a prece e muitas vezes blasfemam do nome de Deus. São essas almas endurecidas que, após a morte, se vingam nos homens dos sofrimentos que suportam e perseguem com seu ódio aqueles a quem odiaram durante a vida, quer obsidiando-os, quer exercendo sobre eles uma influência funesta qualquer. Querem comentar alguma coisa? Sim, sem dúvida, É importante que realmente a gente possa ir debater e procurando entender, o que nos é colocado aqui neste prefácio, Então é importante a gente dizer que é uma interpretação nossa, nós não sabemos de tudo, mas vamos tentar aqui dentro do nosso aprendizado, dentro daquilo que a gente aprendeu na doutrina espírita e justamente passando essa ideia. Então, ele inicia aqui dizendo que os maus espíritos são aqueles a quem o arrependimento ainda não tocou, se comprazem no mal. Então, se eles se comprazem no mal, eles se satisfazem, eles têm prazer em fazer o mal, Então, que é uma coisa que realmente já nos deixa assim, um pouco até, digamos, não sei se a palavra correta seria essa, temerosos, Então, como é que um espírito ele se compraz, ele sente satisfação, sente prazer em praticar esse mal. Então a gente vai ver pela doutrina espírita que existe uma categoria, existem categorias de espíritos, espíritos de mais de uma ordem. Então existe numa primeira ordem que são os espíritos puros, existem os espíritos bons que são de segunda ordem e os espíritos maus que são de terceira ordem. Então, esses espíritos maus, eles são aqueles levianos, são aqueles impuros, aqueles pseudo-sábios. Então, existe essa categoria que é importante para que a gente possa ir entendendo tudo isso aqui. E esses espíritos, que nada mais são do que aqueles que já perderam o corpo carnal. Então, eles já não estão desencarnados, eles estão desencarnados, mas eles levam consigo, justamente com o seu espírito, porque perdem apenas o corpo, eles levam consigo todos os seus valores, ou todas as suas vicissitudes. E aí a gente vai vendo justamente aqui que ele inicia falando que eles blasfemam em nome de Deus. Então,
não acreditam em Deus, ou por vezes, apesar de que a gente sabe que está no livro dos Espíritos, que a ideia de Deus, todo ser humano já carrega em si, em sua consciência, essa ideia de Deus. E às vezes o próprio fato deles colocarem que não acreditam, muitas vezes já é um tipo de mecanismo utilizado pelo próprio Espírito, né, pela pessoa, para tentar, de uma certa forma, mascarar aquilo que ele ainda carrega de dificuldades morais ou espirituais. Então eu vou entendendo assim, dessa forma, e vamos ver Serginho, né? Uma justificativa, ele busca uma justificativa para pautar aquela atitude, aquela conduta dele, né? A gente sabe também que esses espíritos eles se tornam dessa forma por alguma razão, por alguma causa. Sim. Né? É um efeito, a conduta deles, que gerou em função de uma causa. E geralmente essas causas foram tocadas e relacionadas à questão dos sentimentos. Né? Muitas dessas criaturas elas estão movidas por um sentimento de ódio profundo por alguma razão. Né? Caso eles tenham, vamos citar aqui um exemplo, de uma decepção, por exemplo, uma decepção amorosa. É muito comum isso acontecer. E passar a vivenciar um sentimento que é totalmente contrário ao sentimento da caridade e da justiça. Né? E passa então a absorver uma conduta totalmente oposta daquela que a gente acredita ser a melhor conduta, né, e vai contribuir para o crescimento evolutivo do ser. E esses espíritos eles passam de uma certa forma a acreditar naquilo que eles vivem, né? Então eles passam a externar por onde passam, né, o sentimento do ódio. Então é muito comum a gente se sentir próximo dessas criaturas, se sentir mal, né, até com a presença delas, pelo fato de elas estarem revestidas de uma psicosfera, de uma aura completamente negativa, né? Isso contribui de uma certa forma para que cada vez mais eles continuem sendo endurecidos, se tornando mais insensíveis cada vez mais, né? Ao ponto de, como diz a mensagem, a prece, não é, quase não chegar até eles, né? Eles não conseguem ser sensíveis à prece. E é um recurso que todo cristão tem, né, para lidar justamente com esse padrão vibratório. Por isso que a oração vem, né, na orientação dos benfeitores, a oração como um recurso. Né? Mas nós vamos ver adiante que existem outras formas de você também trabalhar, no caso, para que alcancemos, né, êxito digamos assim, na melhoria, né, desses irmãos que estão passando por esse processo. Uma coisa que eu achei interessante é que normalmente Kardec sempre faz referência a outros capítulos do Evangelho. Sim. E a gente vê aqui que nesse, ele faz referência ao item 6 do capítulo 10 e aos itens 5 e 6 do capítulo 12. E exatamente quando ele fala aqui, eu acho interessante, é até um alerta, né, pra gente, que são pessoas, né, são almas endurecidas que depois da morte eles estão se vingando de homens que eles odiaram durante a vida. E por isso que ele faz referência exatamente a esse item 6, que é reconciliação com os adversários. E Kardec coloca assim, quando Jesus recomenda que nos reconciliemos o mais cedo possível com o nosso adversário, não é só apenas para apaziguar a situação na vida, no curso da atual existência, né? É exatamente para evitar que elas se perpetuem. Porque esses nossos adversários, eles vão desencarnar e vão continuar sendo os algozes no plano espiritual, a quem fizemos mal, né? Aquela também questão da causa e efeito e tudo mais. Então fica como um alerta pra gente também. E gerando uma onda, né? Como consequência disso, passando até a contaminar os outros, né? Gerando uma onda e o mal ele continua crescendo em função disso. Daí Chico nos aconselhar a sermos o terminal do mal, né? Para que quando chegasse a onda até nós, a gente conseguisse quebrar essa onda. Não é isso. Legal. Posso continuar lendo? Sim. Então vamos continuar com um prefácio. Entre os espíritos perversos, há duas categorias bem distintas. Há dos que são francamente maus e há dos hipócritas. Os primeiros, os francamente maus, são reconduzidos ao bem muito mais facilmente do que os segundos. Na maioria das vezes são de natureza brutas e grosseiras,
como se nota entre os homens, pois fazem o mal mais por instinto do que por cálculo e não procuram passar por melhor instrução. Mas há entre eles o germe latente que é preciso fazer desabrochar, o que se consegue quase sempre por meio da perseverança, da firmeza aliada à benevolência, dos conselhos, do raciocínio e da prece. Durante o trabalho mediúnico, a dificuldade que eles encontram para escrever o nome de Deus é sinal de um temor instintivo, de uma voz íntima da consciência que lhes diz que eles são indignos de fazê-lo. Nesse ponto, estão prestes a converter-se, e tudo se pode esperar deles. Basta encontrar o ponto vulnerável do coração. Assim, Kardec começa dividindo, né? Tem duas categorias desses espíritos perversos que a gente está falando. Tem os que são francamente maus, né? E os que são hipócritas. E nesse parágrafo que a gente acabou de ler, ele está falando dos que são francamente maus e depois ele vai falar dos hipócritas. O que é que a gente pode entender, né? Por francamente maus, que Kardec comentou. O que a gente pode entender, assim, logo de imediato, é o mecanismo pelo qual ele nos aconselha de como chegarmos até eles, né? Encontrar o momento certo para tocar o seu coração. Então, no diálogo, geralmente acontece isso nas reuniões mediúnicas, fica muito mais fácil para o dialogador alcançar êxito quando ele começa a despertar nessa criatura, né, algumas reminiscências que fazem lembrar, né, de momentos bons, por exemplo, vividos por ele. Isso muitas vezes gera uma mudança do padrão vibratório, que é o passo inicial desse processo da desobsessão, é fazer com que o espírito ele mude o padrão vibratório para que a assistência possa chegar até ele. Então, assim, Kardec deixa bem claro aí que é um recurso que precisa de muito perseverança, né? Precisa de a gente ter conhecimento para que possa ser feito um diálogo que alcance, né, esse objetivo. E tem um outro aspecto que ele coloca aí, que é a benevolência. Se o dialogador não tiver em condições de benevolência, não expressar o bem com autenticidade, não chega até eles essa vibração, essa energia. Então isso é muito importante para nós que estudamos a doutrina e que vamos estar em contato direto com essas criaturas, né? Inclusive no trato da nossa própria conduta, da nossa própria vivência no dia a dia, né? Verdade. A gente tem muitas pessoas que não se dão bem conosco, né? E nós também não nos damos bem com elas, e a gente tendo essa consciência fica mais fácil a gente trabalhar essa mudança de padrão, digamos assim. É verdade. Eu penso assim, né, que você trazer a consciência para essas pessoas não é fácil, né? É algo realmente difícil. E é importante também a gente entender, porque quando a gente fala em espíritos endurecidos, fica parecendo algo que está um pouco distante, que está além, e a gente esquece às vezes um pouco de pensar que espíritos encarnados e desencarnados também. Então, nós somos espíritos, né, que carregamos um corpo, né, temporariamente. Então, esses espíritos, muitas vezes encarnados, que essa condição de endurecimento, a gente já percebe aqui, por isso que nós falamos anteriormente. Nós carregamos conosco essa bagagem das vicissitudes, né, ou das nossas virtudes. E então é importante a gente ir se percebendo, trazer o Evangelho para a minha consciência, trazer para a minha vida íntima, para que eu possa perceber como é que eu me comporto perante a vida, junto às pessoas. Porque às vezes eu olhando daqui para lá, eu vejo várias pessoas endurecidas. Mas se eu olhar daquelas pessoas de lá para cá, como é que se dá? Será que também está vendo uma Lúcia endurecida? Então isso eu penso que é importante para que nós possamos realmente buscar, porque através os espíritos já desencarnados, numa reunião mediúnica, quando se apresentam, e nós outros que ainda estamos aqui, o que é que vai acontecer? É importante a busca do autoconhecimento, né? Facilitar aquele ser a nós mesmos para esse autoconhecimento, essa busca de si mesmo, de você procurando se perceber, porque mais das vezes a gente sabe no Evangelho aqui, nós vamos ver que uma
uma das maiores chagas da humanidade é o egoísmo, é o orgulho. Então eu carrego ainda isso comigo. Então é importante eu vá ir me percebendo dentro desse contexto, desculpa, eu ir me percebendo desse contexto para que eu não venha realmente estar transferindo apenas esse endurecimento, essa dificuldade moral e espiritual apenas a terceiros, sejam encarnados ou desencarnados. Então eu vejo assim, dessa forma, essa importância, apesar da dificuldade, mas aí a gente perseverar, Isso. não é? A gente ser benevolente, então a gente ter autenticidade nas nossas ações, nos nossos atos, para que o outro não duvide. Como a nossa irmã falou aqui, você de repente, você ser seguido, você ser acompanhado por um espírito, para ver quais são as suas ações, as suas atitudes, se você está sendo real naquilo que você está falando. Então, se você passa com convicção, porque na tua vivência, na tua experiência, você procura agir de uma forma diferenciada, perfeita não. Porque nenhum de nós somos perfeitos, né? Nós estamos num processo, buscando essa perfeição. Então, é importante que eu vá me percebendo também dentro desse contexto. Eu lembrei de uma passagem do Evangelho em que, quando Jesus pede para que os discípulos vão, né, levar a boa nova e fazer aquelas ações que ele fazia, inclusive afastar os demônios, como é colocado daquela maneira. E em um episódio, alguns não tiveram êxito, né, na ação. E um dos espíritos ainda questiona um deles, né? Bem, eu conheço Paulo, conheço Jesus, mas quem és tu? Né? Então essa questão aí toca muito a necessidade da reforma íntima. Sim. Né? E Jesus, quando eles chegam a Jesus e perguntam a Jesus por que eles não conseguiram fazer a ação, né? E Jesus diz assim, por quê? Por falta de fé, né? E que determinados espíritos, ele deixa bem claro, que é necessário muito jejum e oração, ou seja, que há necessidade da reforma íntima, mais uma vez, como um pressuposto, digamos assim, para que se alcance êxito nessa tarefa, né? Da evangelização, vamos colocar usando o termo, da evangelização dos espíritos mais endurecidos. Eu achei legal essa colocação, porque exatamente quando eu estava lendo essa passagem, eu lembrei de uma passagem de uma cura do Evangelho, que foi exatamente a cura de um endemoniado epilético, no nome da passagem, que é logo após a transfiguração do montador, quando Jesus está descendo, né, com os 3 apóstolos, e encontra lá os outros apóstolos ali, discípulos, tentando afastar, porque endemoniado, né, tá com daimon, tá com um espírito, pode ser um espírito, um gênio mau, algo assim. E nesse caso eles não estavam conseguindo de jeito nenhum. E esse menino que estava exatamente com esse espírito, sendo obsidiado, várias questões, havia muito tempo. E os outros apóstolos não conseguiam, só conseguiu foi Jesus. E quem comenta, a Amélia Rodrigues, comenta dizendo exatamente, o que precisa para afastar esses espíritos, assim, espíritos maus, perversos, é exatamente o jejum das paixões, né? Isso. A oração, e sempre com reflexão, quando a gente para mergulhar numa passagem assim, é de como Jesus tratou uma pessoa que estava sendo obsidiada, que estava sendo subjugada por um espírito, e em nenhum momento ele destrata, ou ele diz para ele se afastar no sentido assim de vai embora e não volta mais. Exato. Ele só diz assim, não volta, você não vai mais voltar para esse corpo. E é sempre no sentido que traz reflexão de realmente de uma questão moral de Exato. Jesus. Ele tinha uma questão moral tão forte, uma autoridade moral tão forte, que ele conseguiu isso. E que em espíritos, nesse caso, talvez se enquadre nesses espíritos endurecidos que a gente veio aqui, é exatamente uma postura nossa de muita oração, de muito jejum de paixões, Sim, né? Exatamente da gente se portar bem. E é porque a gente tem que se comportar em reuniões mediúnicas, né? Um atendimento. Não é apenas tratar aquele espírito que está ali como se fosse alguém ruim que não merece um tratamento. Na verdade, é um acolhimento. É sempre um acolher. E a terminologia, não é, de dialogador, não é, que se passou a ser usada, e não doutrinador, ela é muito pertinente.
vai ali dialogar com aqueles espíritos que porventura surjam naquela reunião mediúnica, para que realmente possa sensibilizá-lo através do diálogo. Exato. Porque para você doutrinar, como você falou, Jesus, com toda a sua autoridade moral, ele não se colocava num lugar onde demonstrasse que era bem maior, a superioridade, né? E sim num lugar de humildade, até para chegar até aquele ser. Eu gosto muito de frisar nessa questão quando você fala do Cristo, na condição de autoridade dele, que não é necessário se impor. Quando o Espírito é revestido de uma autoridade moral, a própria ação dele já gera em torno dele um magnetismo tão forte que as pessoas que estão à sua volta, elas sentem isso e o classificam como um ser superior. Né? Então, a atitude não é necessário você dizer que você é. Você sendo, né, a natureza se incube disso. Né? E Jesus, quando ele se manifestava, quando ele falava, quando ele gesticulava, ele gerava em torno dele um magnetismo muito saudável, né? Que qualquer energia que fosse contrária não teria condições de encontro dele. E a gente pode prosseguir então para concluir esse prefácio, né? O último parágrafo, que vai exatamente tratar dessa outra classificação que são os espíritos a quem ele chama de hipócritas. Ele vai dizer assim: os espíritos hipócritas quase sempre são muito inteligentes, mas não possuem no coração nenhuma fibra sensível. Nada os toca. Simulam todos os bons sentimentos para captar a confiança e se sentem felizes quando encontram tolos que os aceitam como santos espíritos, pois podem governá-los à vontade. O nome de Deus, longe de lhes inspirar o menor temor, serve-lhes de máscara para cobrirem suas torpezas. No mundo invisível, como no mundo visível, os hipócritas são os seres mais perigosos, porque agem na sombra, sem que ninguém desconfie disso. Têm apenas as aparências da fé, mas não a fé sincera. Exato, né? Então, as aparências enganam. Então, é importante a gente estar atento a isso aí, porque realmente existem os diversos espíritos, né, encarnados ou desencarnados, que realmente têm um comportamento manipulador. Que a gente sabe que existem vários tipos de comportamento, né? Agressivo, aquele que é violento, aquele que é passivo, não é? E existem os manipuladores. Então, o hipócrita, ele está dentro dessa classificação. Então, eles se enganam, eles falseiam as situações, né? E a sua própria conduta, para que realmente eles possam se aproximar daquela sua possível vítima, né? Para atender aos seus desejos, às suas vontades. Então, esses são mais difíceis desse acesso, né? Realmente eles são insensíveis e nada os sensibiliza. Então, e aí a gente fica a pergunta, o que fazer então, né, Serginho? Exato. Né? Esse espírito, ele vai permanecer assim eternamente? O resto da vida. Né? Então, é importante a gente ir entendendo que todos nós, né, não somos intrinsecamente maus. Exato. Né? Todos nós temos algo que realmente vai nos abalar, vai nos tocar, vai nos sensibilizar, por mais demorado que seja. Por mais demorado que seja. Então, esses, por vezes, se acham o próprio Deus, né? As pessoas que têm o poder, porque elas vão manipulando as situações. São seres inteligentes, que dominam determinadas técnicas, muitas vezes da própria língua, né? Eles conseguem uma autossugestão, né? Eles conseguem sugestionar as pessoas, levando elas a acreditarem que eles são realmente aquilo que eles aparentam ser. E isso causa, de certa forma, um enfraquecimento, né, daquele que está sobre seu objetivo. Né? E é fácil de envolver essas pessoas. Pela fragilidade. Pela própria fragilidade delas. Pela fragilidade das pessoas, por muitas vezes se encontrarem. São pessoas que ainda não se encontraram, não buscaram esse autoconhecimento, e elas se tornam, né, psicamente mais frágeis. Não é? E aí, alvo mais fácil, né? Alvo mais fácil, né? Se tornam mais vulneráveis. Daí o termo tolo, né? Ele se refere a pessoas tolas. Né? Exatamente. E o médium, particularmente, tem que ter cuidado, né? Sempre estar orando de Principalmente a pessoa velho, pode né? ser
ludibriado. E particularmente essa questão dos hipócritas, né, desses que aparentam algo que não são, Lázaro traz na instrução dos Espíritos sobre a afabilidade e a doçura, né, e no capítulo 9 do Evangelho, que é bem-aventurados que são mansos e pacíficos. Então quem quiser mergulhar, que a gente não vai poder aqui pela questão do tempo, é bem interessante ver essa instrução, afabilidade e doçura, vai falar exatamente que não basta que os lábios mandem leite e mel se o coração de modo algum lhes está associado, só a hipocrisia. Aqui, nesse trecho nós vamos encontrar uma brecha. Não é nesse trechinho que ela colocou, nós vamos encontrar uma brecha. Então nós vamos conseguir alcançar êxito no trato com esses espíritos hipócritas, né? A gente repita, por favor, esse trechozinho, que é interessante a gente observar que há possibilidade, sim, por mais endurecido que eles sejam, por mais, né, acolhidos desse sentimento negativo, há possibilidade, sim. Primeiro, a gente pode voltar no passado, né, e vamos ver que ele não foi o tempo todo endurecido. Sim. Ele se tornou endurecido por alguma causa, por uma razão, né? E a gente, trabalhando dessa razão, encontrando essa causa, fica mais fácil para penetrar. E nesse trechinho ela deixa bem claro isso. Esse do leite e mel? Sim. Não basta que dos lábios mandem leite e mel. Se o coração de modo algum lhes está associado, só há hipocrisia. Entendeu? Então, a partir do momento em que nós conseguimos trabalhar esse sentido e modificar o teor daquela palavra, daquilo que ele está se colocando, da forma como ele está se colocando, fica fácil fragilizar nesse sentido. A primeira reação vai ser a raiva. Ele vai sentir-se, opa, estou me descobrindo. Então a raiva é a primeira reação. E depois, com o tempo, ele vai cedendo, não é? Dentro da condição que for necessária, no caso, né? Às vezes não é de uma primeira vez, mas com o passar do tempo e com a insistência, né, daqueles benfeitores, ele vai cedendo aos poucos. Mas é mais difícil, é bem mais difícil, mas consegue. Sim. Não se satisfazem já no mal, não é? Então aquilo ali começa a ceder, porque o mal lhe incomoda. Né? Ele vai ver que ele não tem paz, ele vai ver. Então exatamente. Isso, né, a longo prazo, por vezes, né, acontece. Alguns são sensibilizados mais rapidamente e outros mais demoradamente. E concluindo essa parte, né, a gente faz pelo tempo até, a gente faz aqui a leitura da prece, que é uma sugestão, né? Sempre a gente fica ciente disso, que é uma sugestão do tipo de prece que a gente vai fazer, lembrando que a prece não é algo copiado, né, repetindo, sem significado, só para dar um norte pra gente. E a gente faz essa leitura e os convidados aqui comentar, fazer os pareceres finais para a gente poder encerrar. Certo. Na prece diz assim: Senhor, digna-te lançar um olhar de bondade sobre os espíritos imperfeitos, que ainda se encontram na treva da ignorância e te desconhecem, particularmente sobre e o nome da pessoa. Espíritos bons, ajudai-nos a fazer-lhe compreender que, induzindo os homens ao mal, obsidiando-os e atormentando-os, ele prolonga os seus próprios sofrimentos. Fazei que o exemplo da felicidade de que gozais seja um encorajamento para ele. Espírito que ainda te comprases no mal, vem ouvir a prece que fazemos por ti. Ela te deve provar que desejamos o teu bem, embora faças o mal. És infeliz, porque não se pode ser feliz fazendo mal. Por que então continuar penando, quando depende de ti evitá-lo? Olha os espíritos bons que te cercam, vê como são felizes. Isso não seria mais agradável para ti fruir da mesma felicidade? Dirás que isso te é impossível, porém nada é impossível àquele que quer, pois Deus te deu, como a todas as suas criaturas, a liberdade de escolher entre o bem e o mal, isto é, entre a felicidade e a infelicidade. E ninguém está condenado a praticar o mal. Assim como tens vontade de fazê-lo, também podes ter a de fazer o bem e de ser feliz. Volta para Deus o teu olhar, dirige-lhe por um instante o teu pensamento, e um raio da sua divina luz virá iluminar-te. Dize conosco estas simples palavras: Meu Deus, eu me arrependo, perdoa-me. Tenta arrepender-te e fazer o bem, em vez de fazer o mal,
e verás que logo a sua misericórdia descerá sobre ti, e que um bem-estar que não se pode descrever substituirá as angústias que experimentas. Desde que hajas dado um passo no bom caminho, o resto deste te parecerá fácil de percorrer. Compreenderás então quanto tempo perdeste de felicidade por culpa tua. Mas um futuro radioso e pleno de esperança se abrirá diante de ti, e te fará esquecer o teu miserável passado, cheio de perturbação e de torturas morais, que seriam para ti o inferno, se houvessem de durar eternamente. Dia virá, em que essas torturas serão de tal intensidade que querereis fazê-las cessar a qualquer preço. Mas, quanto mais te demores, tanto mais difícil será isso. Não creias que permanecerás sempre no estado em que te achas. Não, pois isto é impossível. Tens duas perspectivas diante de ti. Uma, a de sofreres muito mais do que tens sofrido até agora. Outra, a de seres feliz, como os espíritos bons que te rodeiam. A primeira será inevitável se persistires na tua obstinação. Basta um simples esforço da tua vontade para te tirar da má situação em que te encontras. Apressa-te, pois, visto que cada dia de demora é um dia perdido para a tua felicidade. Espíritos bons, fazei que estas palavras encontrem acesso nessa alma ainda atrasada, a fim de que a ajudem a aproximar-se de Deus. Nós vos pedimos isso, em nome de Jesus Cristo, que tinha tão grande poder sobre os espíritos maus. É muito bonito, né? Principalmente esse fechamento aí, falando de Jesus, desse poder que a gente até comentou, né? De questão de como ele lidava. Então, se vocês quiserem concluir e dar algum parecer final sobre essa passagem. A prece, ela é de um poder muito grande, então é importante que todos nós, diante de situações difíceis, diante de criaturas difíceis, encarnadas ou desencarnadas, que nós possamos fazer uso da prece, né? Mesmo que nós tenhamos sido traídos, ofendidos, mas que nós possamos realmente buscar, através da prece, esse recurso para nos aproximar e aproximar o outro também de Deus. Verdade. A gente costuma dizer que, eu lembro muito da frase de São Francisco, né, diz assim: o mal que me faz mal, não é o mal que me faz, mas o mal que eu faço. Então, diante dessa situação, a gente pode olhar para o outro, não com esse olhar como sendo ele o mal, né, mas nos colocando numa condição para que a gente possa, através da oração, criar essa predisposição e vibrar de uma forma positiva, assim melhorar o auxílio. Eu costumo dizer que ajudar é uma coisa e amparar é outra. Nessas condições, esses espíritos precisam de amparo. A gente pode se estender muito nessas questões, porque vem surgindo muitas reflexões acerca disso. Mas a questão do amparo em si, ela é fundamental, por quê? Porque aquele que ampara, ele não só se prende a uma questão apenas, mas a um contexto completo. Então ele olha para o ser e não vê só a questão do mal em si, mas vê o espírito que está ali, a potencialidade que existe ali, né? E a condição de que no futuro aquele espírito se torne um espírito de luz. Então eu acho que é assim que a gente deve se portar diante disso. A prece, ela vai nos ajudar nesse sentido, a nos colocar nessa condição. É isso. Muito bom. E para a gente encerrar, fazer uma prece final, que vai ser a Lúcia. Então vamos nesse instante, em um só pensamento aqui, rogarmos ao nosso Pai Amantíssimo pela oportunidade, Senhor, ou pelas oportunidades que temos de estudarmos, de conhecermos o Teu Evangelho, os Teus ensinamentos, os Teus convites diversos que nos é dirigido para que possamos nos modificar, possamos buscar essa transformação moral. Sabemos, Senhor, que mesmo de posse desses conhecimentos, essa transformação não vai dar num processo de mágica. Ela é lenta por vezes, mas tudo depende de nós. Então, que possamos realmente rogarmos aos Espíritos protetores por nós e por todos aqueles, Senhor, que se encontram no estágio igual ao nosso ou ainda inferior, para que
a tua misericórdia possa realmente envolver a todos nós em forma de paz, de harmonia e de equilíbrio. Sendo assim, Senhor, somos agradecidos por hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Muito obrigada, gente, por estarem conosco nesse Evangelho no Ar. E até o próximo, toda semana está saindo. Muito obrigada e que Deus os abençoe.